Esse anime se passa em um mundo que é dividido por dois reinos, sendo o reino branco que flutua nos céus e é governado por uma rainha chamada Iris, e o reino obscuro que fica em uma terra desolada governada pelo Rei das Trevas. O protagonista é um órfão sem esperança que foi escolhido para se tornar o príncipe dos demônios. O nome do anime é Shironeko Project. Se você não tiver memória fotográfica, eu vou deixar esse nome na descrição desse vídeo, beleza? A história começa com um protagonista conversando com alguns aldeões e eles querem caçar monstros. Antes de caçar, eles acabam sendo atacados por monstros. A única pessoa que o nosso protagonista de nome desconhecido salvou durante esse ataque foi uma garotinha que estava desmaiada. Infelizmente ela não dura muito tempo, pois ela já estava doente. Assim o nosso protagonista acaba ficando sozinho. Como último sobrevivente, ele começa a cavar uma cova para os membros da sua vila, mas do nada um cavaleiro aparece e o impede. O cavaleiro alimenta o garoto e se apresenta como Skiers. Ao ver essa cena, o Skiers joga uma espada e diz para o garoto que vai ensiná-lo a lutar. Ele provoca o menor até ele entender que cavar buracos e esperar a ajuda divina não o ajudará em nada. Porém, se ele se tornar mais forte, ele pode usar essa força para ajudar as pessoas. Depois de cruzarem suas espadas por bastante tempo, o garoto sem nome diz que ele será o próximo rei da escuridão. O cavaleiro fica feliz em ouvir isso, porém o homem está à beira da morte devido à sua idade avançada e outras coisinhas aí. Como o garoto o impressionou, o cavaleiro resolveu deixar a sua espada com ele. Segundo o cavaleiro, a pessoa que empunhar essa espada será considerado o sucessor do rei, o príncipe dos demônios. Após o cavaleiro morrer, uma garota de asas e roupas brancas aparece expurgando um monstro sombrio. Quando a garota pensou ter acabado o trabalho, mais monstros chegaram. Essa garota é a rainha do reino da luz. Junto com seus soldados, ela está lutando contra a escuridão. Após vencer o combate, a rainha retorna para o seu castelo. Depois de um tempo, vemos que essa garota tem medo de não aguentar essas tentativas consistentes de invasão ao seu reino. Enquanto isso, o protagonista encontra Valos. Ele é um servo leal dos Skiers e mesmo achando o garoto suspeito, o Valos acaba sendo convencido a servir o garoto como se ele fosse o futuro rei dos demônios. De volta ao reino branco, a rainha conversa com uma maga da corte chamada Shiama. A rainha falava sobre almejar um futuro pacífico, mas um soldado aparece e reporta que um demônio bem poderoso está atacando. Assim, a rainha e a maga partem para o combate. Na tal cidade, o demônio está causando um caos, e o nome dele é Baal, e todos os magos que estão na cidade tentam detê-lo, mas eles não fazem nem cócegas nele. Assim, o demônio destrói a torre em que os magos estavam. Depois disso, um mago chamado Alante apareceu e tentou atrasar o demônio sozinho, mas também não teve sucesso. Quando a rainha da luz chegou, vários magos já haviam tomado uma surra. Ela se vira para o demônio chamado Baal e diz que não terá misericórdia dele. A batalha entre os dois começa. Enquanto ela tenta feri-lo, ele ataca inocentes para tentar fazer a rainha perder a calma. O demônio Baal zomba da rainha, pois ele mal sente os seus ataques. Quando a garota da luz estava prestes a tentar usar o máximo do seu poder, ela percebe que se fizer isso, provavelmente ela vai acabar estressando a tal da runa da luz. Quando o Baal percebe que a sua inimiga não pode usar todo o seu poder, ele fica desanimado e resolve se retirar do campo de batalha, humilde. Após toda a destruição, a rainha se foca em resgatar e curar os feridos. Enquanto isso, no reino da escuridão, vemos o Valo ensinando para o protagonista tudo o que ele precisa saber para governar o reino com dignidade e respeito. Resumindo, o garoto precisa se tornar mais forte. Logo após isso, a história apresenta a Princesa de Preto. Seu nome é Groza e ela é muito poderosa e snob. Ela entra em uma batalha com alguns monstros e os derrota sem nenhuma dificuldade. Quando o último monstro iria fazer um ataque surpresa nela, o protagonista aparece e a salva. A princesa então leva o nosso personagem principal para um restaurante. Lá, a Groza diz para ele participar de um torneio que irá definir o próximo rei. Se ele ganhar esse torneio, a população não irá mais duvidar da capacidade dele. A Groza também diz ao garoto que o rei planeja desistir do trono, e ganhar esse torneio seria uma oportunidade perfeita para ele conquistar seu objetivo. Então os dias se passam e o nosso príncipe se despede do Valos e vai até a arena competir pela sucessão ao trono. No torneio, o primeiro desafio se trata de enfrentar vários monstros. Quem fizer a melhor performance fica como sucessor. O protagonista, ao ver uma participante em perigo, vai lá e a salva. Depois que ele faz isso, todos os participantes ficam com raiva por ele ter feito isso. É como se ele tivesse desonrado a garota. Mas antes que eles pudessem reclamar, um ciclope gigante aparece nocauteando os participantes. Então o nosso personagem principal foi lá e eliminou a criatura. Agora, além do nosso protagonista, apenas um finalista cheio de si restou. Para decidir qual dos dois será o futuro rei, ambos são obrigados a duelar. O combate entre ambos estava bem equilibrado até o protagonista desarmar seu oponente. O cara até tenta pegar sua arma novamente, mas o personagem principal já havia garantido a sua vitória. Assim, ele termina o duelo sem matar o seu inimigo. Após o duelo, o oponente da batalha se apresenta como Adel. Esse tal de Adel aí, agora que perdeu a batalha, ficou mais calminho, tranquilo. Acabou até se tornando um amigo do personagem principal. Em meio a esses acontecimentos, o Valos encontra o protagonista e o entrega uma proposta de aliança entre o Reino da Luz e o Reino da Escuridão. Essa aliança está sendo sugerida para destruir o demônio Baal, já que ele vem causando problemas para ambos os reinos. Assim, o nosso protagonista vai até o Reino da Luz com seus amigos em um navio voador. Chegando lá, todos resolvem fingir que o Adel é o príncipe das trevas ao invés do nosso protagonista. Dessa maneira, eles evitam que o verdadeiro príncipe se arrisque. Ao chegar no Reino da Luz, eles se encontram com um amigo da rainha. Seu nome é Pius, e ele é o líder dos Cavaleiros Brancos. Ao conhecer o falso príncipe do Reino das Trevas, ele se irrita, mas o Adel explica que essa guerra não precisa continuar e também comenta sobre o governante que está em
enlouquecendo. Depois de ouvir o cara, o cavaleiro leva a carta que recebeu até a rainha e depois ele volta para escoltar o grupo do Reino das Trevas pela cidade. Na cidade eles são chamados de demônios e são evitados por todos. Quando eles finalmente se encontram com a rainha, a tal da Rainha Iris acaba trocando alguns olhares com o protagonista. Depois disso, ela começa a negociação. Nesse dia, a proposta de aliança entre os dois reinos acabou não indo a lugar algum, pois nenhum dos grupos confiam um no outro. No dia seguinte, a rainha decide perguntar ao nosso protagonista o que as pessoas do Reino de Preto sentem sobre essa aliança. O cara diz para a rainha que todos se sentiriam aliviados se a aliança entre os reinos acabasse com o demônio Baal. No dia seguinte, o Rei da Escuridão reuniu as tropas mais fortes e começou um ataque ao Baal. Porém, o demônio, sem fazer nenhum esforço, acabou fazendo muitas baixas. A Rainha da Luz também apareceu para lutar contra o demônio mais forte, e ela meio que aparece acorrentando o inimigo enquanto ele estava desprevenido. Ao combinar os ataques de ambos os reinos, eles conseguem somente aprisionar esse demônio Baal. Enquanto voltava para o seu reino, a Rainha Iris começou a perder o equilíbrio enquanto voava. Nesse momento, o protagonista aparece e a segura. Depois disso, o Adel e o líder dos cavaleiros junto com a Chiama chegam. Como a rainha quase zerou a sua energia lutando, ela apenas descansa. No dia seguinte, a Princesa da Escuridão aparece e entrega um pedido de extensão do Tratado de Paz. Ela deseja que eles mantenham isso até que uma vila que foi destruída na batalha contra o demônio Baal pudesse ser completamente reconstruída. A Rainha Iris aceita o pedido e resolve levar os visitantes do Reino da Escuridão para conhecer um pouco do Reino Branco. Assim, os visitantes passam um dia todo andando, cozinhando, jogando um xadrezinho e conseguem até mesmo se divertir. Nesse dia, algumas pessoas de ambos os reinos perceberam que, por mais que existam diferenças culturais, os dois reinos estão formados de pessoas normais. No meio desses acontecimentos, a rainha demonstra interesse em cozinhar um vegetal comum do Reino da Luz para os seus convidados. Na hora de colher os vegetais, todos decidem se separar em duplas a fim de promover o intercâmbio entre os reinos. As duplas acabam sendo Adel e Chiama. O guerreiro do Reino Sombrio quer aproveitar essa oportunidade para conquistar a maga, o protagonista de anime já fica junto da Rainha Iris e o último grupo foi o do Pius e a Groza, mas ambos ficam com ciúmes dos personagens principais da história. Depois de colher as plantas, o protagonista percebe que um garotinho chamado Theo, que estava com eles, havia sumido. Preocupado, ele corre até a rainha. Nesse momento, ele dá aquela tropeçada padrão e acaba caindo na água junto da Rainha Iris. Ao sair da água, o cara consegue perguntar sobre o garotinho e felizmente o menor estava bem. Depois disso, eles voltam e todos ajudam a Rainha Iris a cozinhar. Comida pronta, todos comem e se divertem como se fossem amigos normais. Assim, os soldados de branco devolvem as armas que eles haviam confiscado e todos os viajantes do Reino Escuro, exceto a Groza, se dirigem ao palácio para se despedir da rainha e pegar a carta que ela deseja enviar ao Rei da Escuridão. Do nada, o Adel começa a expressar o que ele realmente sentia. Basicamente, o homem tem ódio do Reino da Luz, pois o seu reino é obrigado a viver uma terra desolada e infértil, enquanto os outros vivem no luxo e ainda dizem que isso é para manter o equilíbrio. Nesse momento, o Adel mostra sua forma demoníaca e ataca a rainha. O protagonista, sem nem pensar duas vezes, vai lá e corta o seu próprio amigo no meio. Ao ver essa cena, o Pius se enfurece e acaba espancando e prendendo o nosso protagonista. Na prisão, um gato branco aparece e destranca a cela em que ele estava. Depois, o gato branco vai lá e guia o cara até as suas duas espadas. O gato branco, na verdade, era a Iris. Depois de dar essa moral, ela explica que o seu maior desejo é a paz e felicidade entre ambos os reinos, e o protagonista concorda com o pensamento dela. Assim, ele revela para a rainha que ele, na verdade, é o próximo rei, e que a partir de agora, ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para protegê-la e ajudá-la. Após esses acontecimentos, as coisas no Reino da Luz começam a ficar mais difíceis. E quando eu digo coisas difíceis, eu estou querendo falar que eles vão começar a sofrer vários ataques simultâneos do Exército da Escuridão. Ao ver isso, o Pius e a Chiama começam a se preparar para ajudar a Rainha Iris. Enquanto isso, no Reino da Escuridão, o nosso protagonista perdeu o acesso ao palácio, mas ele ainda está determinado a ajudar a rainha. Por isso, ele continua treinando com Valos. A Groza aparece e interrompe o treinamento dele com a notícia de que monstros estão atacando alguns lugares. Assim, o nosso príncipe dos demônios parte para fatiar os monstros. Após matar a maioria dos monstros, apenas o mais poderoso deles fica de pé. Assim, o nosso protagonista se prepara para demonstrar o quão forte ele já ficou. No Reino da Luz, os ataques que mal tiveram tempo voltam a acontecer novamente. Assim, uma grande batalha se inicia com os demônios e soldados da escuridão indo contra o Reino da Luz. Para ajudar o Reino da Luz, o Pius foi atrás de um item que pode restaurar o poder da rainha. Ele foi até esse lugar acompanhado de um certo mago. Se ele encontrar o item, a rainha terá 100% do seu poder restaurado. E enquanto ele está nessa missão, a Chiama assumiu o posto de comandante de todos os guerreiros e magos. Ao conseguir o item, ele corre para a cidade. De longe, ele consegue ver o escudo enorme que a Chiama e seus melhores magos fizeram. Esse mesmo escudo não vai durar por muito tempo, então ele começa a se apressar. Do outro lado da terra, ou então na parte de baixo de toda a história, o nosso protagonista começa um duelo contra o monstro mais forte. Graças à ajuda da Groza, essa luta termina bem rápido. Após a luta, eles voltam para casa e começam a conversar. Durante a conversa, a Groza confessa os seus sentimentos para o nosso protagonista. Infelizmente, o cara já está de olho na Rainha Iris. Por isso, a garota com o nome de arma do Call of Duty sai correndo enquanto chora. E mesmo não tendo seu amor retribuído, ela ainda pretende ser fiel ao cara. No Reino da Luz, o Pius chega até
a Iris. A rainha usa o item e consegue recuperar 100% do seu poder. Com esse poder, ela acredita ser capaz de defender a todos. No dia seguinte, alguns soldados do Reino das Trevas requisitam a presença do personagem principal em um lugar bem longe da guerra. E isso só acontece pois o Rei da Escuridão já sabe o que o príncipe deseja fazer. O nosso protagonista vai lá e atende o chamado. Já no Reino da Luz, o segundo round da batalha começa. Como a rainha recuperou 100% do seu poder, o Reino das Trevas começa a batalha em desvantagem. Porém, com a chegada do Rei da Escuridão, tudo muda. Ele rapidamente isola a rainha Iris em uma nuvem trevosa e só a presença do rei foi o suficiente para fazer os soldados do Reino de Branco sucumbirem às trevas e se tornarem zumbis sem consciência. No meio da guerra, um duelo entre o Valos e o Pius começa. O Valos provoca o seu inimigo dizendo que o seu povo é fraco por ter tantos privilégios e que essas coisas como paz e harmonia só enfraquecem os seus soldados. Dentro da nuvem, o rei acerta Iris, fazendo ela cair perto da Chiama. Quando a Rainha da Luz estava perdendo as esperanças, a Chiama diz as palavras certas para encorajar a Iris. Ao ouvir as palavras da sua amiga, ela se lembra do personagem principal da história e volta a encarar o Rei da Escuridão. Enquanto isso, lá embaixo, no Reino da Escuridão, o protagonista parte para o campo de batalha e seu objetivo é ajudar a Rainha Iris. Porém, o Adel impede que ele siga em frente. Esse cara havia sido partido ao meio, porém ele conseguiu se manter vivo usando sua magia. O Adel revela sua verdadeira forma e também diz que irá se vingar do nosso prota por conta de sua traição. Quando o Adel ataca o príncipe dos demônios, ele acaba descobrindo que durante todo esse tempo, o protagonista da história também estava escondendo a sua força. Após revelar o quão forte ele é, o personagem principal da história vira o jogo. Após perder a batalha, o Adel diz que não se importa em morrer, pois ele já cumpriu seu papel de ganhar tempo para o Rei da Escuridão. Depois dessa luta, o protagonista começa a passar por todos os soldados e a Groza dá aquela moral para abrir o caminho. Infelizmente, quando ele chega no porto dos navios voadores, já não havia mais nenhum navio para ele meter o pé. Ao pensar que ele não vai conseguir manter sua promessa, ele acaba despertando um poder obscuro. Do nada, o cara fica com asas trevosas, wings, como quer dizer, assim ele parte para o meio da batalha voando. Enquanto isso, o Rei das Sombras estava tentando corromper a Chiama, mas ela consegue resistir à magia obscura do cara. A Iris, vendo que está para perder a batalha, corre até a runa que consegue vida para o seu reino. Ela faz isso porque ela quer conseguir mais poder. Usando a sua autoridade como rainha, ela consegue obter o tal poder da luz. Porém, todo esse poder acaba saindo de controle, e isso resulta na destruição do Reino Branco. Tudo começa a desmoronar, tudo começa a cair. Nesse momento, nosso protagonista chega voando e tenta proteger a princesa Iris, mas parece que ele chegou tarde demais. No meio de toda a destruição, o protagonista consegue realizar um ataque surpresa no rei, e o final desse anime não dá muita explicação. Pelo visto, a rainha Iris e o príncipe dos demônios já pretendiam fazer o Reino Branco cair para que o Reino de Baixo não ficasse só na escuridão. Pelo que parece, foi isso que eles fizeram. No fim, apareceu um garoto de cabelo vermelho acordando em uma praia, daí um gato branco foi lá e apareceu para a criança, e em algum lugar, o Pius, no fim, acabou se corrompendo com a magia da escuridão e virou roqueiro. Brabíssimo, mano, entrou pra gangue. Um anime com um final ruim e digno da nota 5.5 no My Anime List.